Capítulo 3 de Alice no País das Maravilhas. Uma corrida em comitê e uma história comprida. Parecia mesmo um grupo estrambótico, o que se reuniu na margem. As aves com as penas enxovalhadas, os animais com o pelo grudado no corpo e todos ensopados, mal-humorados e indispostos. A primeira questão, claro, era como se enxugar. Confabularam sobre isso e, após alguns minutos, pareceu muito natural a Alice ver-se conversando intimamente com eles, como se os tivesse conhecido a vida toda. Na verdade, teve uma discussão bastante longa com o papagaio, que acabou se zangando e só dizia: "Sou mais velho que você e devo saber mais." Isso Alice se recusava a admitir, sem saber quantos anos ele tinha, e como o papagaio se negou categoricamente a revelar sua idade, não havia mais nada a dizer. Finalmente o camundongo, que parecia ser uma autoridade entre eles, bradou: "Sentem-se vocês todos e ouçam-me. Vou deixá-los bem secos logo, logo." Todos se sentaram imediatamente num grande círculo, com um camundongo no meio. Alice ficou de olhos pregados nele, ansiosa, pois tinha certeza de que pegaria uma gripe feia se não secasse rápido. Fez o camundongo com ar importante. "Estão todos prontos? Esta é a coisa mais seca que eu conheço. Silêncio do princípio ao fim, por favor." Guilherme o Conquistador, cuja causa era apoiada pelo Papa, logo se rendeu aos ingleses, que queriam líderes, e andavam ultimamente muito acostumados com usurpação e conquista. Edwin e Morcar, condes de Mercia e da Nortúmbria. "Arre!" soltou o papagaio com um arrepio. "Perdão", falou o camundongo, fechando a cara, mas muito polido. "Disse alguma coisa?" "Eu não." O papagaio se apressou em responder. "Pensei que tinha", disse o camundongo. Continuando: "Edwin e Morcar, condes da Mercia e da Nortúmbria, proclamaram seu apoio a ele e até Istingham, o patriótico arcebispo de Canterbury. Achando isso oportuno..." "Achando o quê?" indagou o pato. "Achando isso", respondeu o camundongo bastante irritado, "suponho que saibam o que isso significa." "Sei muito bem o que isso significa quando eu acho uma coisa", disse o pato. "Em geral, é uma rã ou uma minhoca. A questão é, o que foi que o arcebispo achou?" Sem tomar conhecimento da pergunta, o camundongo se apressou em continuar. "Achando isso oportuno, foi com Edgar Atheling ao encontro de Guilherme e lhe ofereceu a coroa. De início, a conduta de Guilherme foi moderada, mas a insolência de seus normandos..." "Como está se sentindo agora, meu bem?" continuou, olhando para Alice enquanto falava. "Mais molhada do que nunca", respondeu Alice, desgostosa. "Isso não parece me secar nadinha." "Nesse caso", disse o Dodô solenemente, ficando de pé, "proponho que a Assembleia seja adiada para a adoção imediata de remédios mais drásticos." "Fale inglês", exclamou a Agueta. "Não sei o sentido de metade dessas palavras compridas e, o que é pior, nem acredito que você saiba." E baixou a cabeça para dissimular um sorriso. Algumas das outras aves soltaram risadinhas audíveis. O que eu ia dizer", disse o Dodô, num tom ofendido, "é que a melhor coisa para nos secar seria uma corrida em comitê." "O que é uma corrida em comitê?" perguntou Alice. Não que quisesse muito saber, mas o Dodô tinha feito uma pausa, como se achasse que alguém devia falar, e mais ninguém parecia inclinado a dizer coisa alguma. "Ora", disse o Dodô, "a melhor maneira de explicar é fazer. E, como você pode querer experimentar a coisa por conta própria, num dia de inverno, vou lhe contar como o Dodô a organizou. Primeiro, traçou uma pista de corrida numa espécie de círculo. A forma exata não tem importância, ele disse, e depois todo o grupo foi espalhado pela pista, aqui e ali. Não houve 1, 2, 3 e já.
Começaram a correr quando bem entenderam e pararam também quando bem entenderam, de modo que não foi fácil saber quando a corrida havia terminado. Contudo, quando estavam correndo, já havia uma meia hora e, completamente secos de novo, o Dodô de repente anunciou: a corrida terminou. E todos se juntaram em torno dele, perguntando esbaforidos: mas quem ganhou? O Dodô não pôde responder essa pergunta sem antes pensar muito, e ficou sentado um longo tempo com o dedo espetado na testa. A posição em que você geralmente vê Shakespeare nas imagens dele, enquanto o resto esperava em silêncio. Finalmente o Dodô declarou: todo mundo ganhou, e todos devem ganhar prêmios. Mas quem vai dar os prêmios? Um verdadeiro coro de vozes perguntou. Ora, ela, é claro, disse o Dodô, apontando o dedo para Alice, e o grupo todo se amontoou em torno dela numa gritaria confusa. Prêmios, prêmios! Alice não tinha a menor ideia do que fazer e, no seu desespero, enfiou a mão no bolso, tirou uma caixinha de confeitos. Felizmente, não entrara água salgada nela e distribuiu-os como prêmios. Havia exatamente um para cada. Mas ela também deve ganhar um prêmio? Exclamou Camundongo. Claro, respondeu Dodô, muito gravemente. Que mais você tem no bolso? Continuou, voltando-se para Alice. Só um dedal, disse Alice tristonha. Pois dê cá esse dedal, disse o Dodô. Em seguida, todos se juntaram em torno dela de novo, enquanto Dodô a presenteava solenemente com o dedal, dizendo: humildemente lhe pedimos que aceite este elegante dedal. E, quando encerrou esse breve discurso, todos aplaudiram. Alice achou aquilo tudo muito absurdo, mas todos pareciam tão sérios que não ousou rir. Como não lhe ocorreu nada para dizer, simplesmente fez uma reverência e pegou o dedal com o ar mais solene que arranjou. Depois veio a hora de comer os confeitos. Isso provocou algum barulho e confusão, com as aves grandes se queixando de não conseguirem sentir o gosto dos seus e as menores engasgando e tendo de levar palmadas nas costas. Mas finalmente tudo terminou e eles se sentaram de novo num círculo e pediram ao Camundongo que lhes contasse mais alguma coisa. Prometeu-me contar a sua história, lembra? Perguntou-lhe Alice. E por que detesta G e C? Acrescentou num sussurro, com medo de que se ofendesse de novo. Todo o rosário, de cabo a rabo? Ele é comprido e triste, disse o Camundongo, virando-se para Alice e suspirando. Comprido ele é, sem dúvida, disse Alice, olhando assombrada o rabo do Camundongo. Mas por que diz que é triste? E ficou ruminando a questão enquanto o Camundongo falava, de modo que a ideia que fez da história foi mais ou menos assim. Camundongo, disse Fúria, não me venha com lamúria. Vamos já ao tribunal. Você vai a julgamento agora, sem mais nenhuma demora. Também não aceito recusa, pois sou eu quem o acusa. Não tenho nada a temer, mas o que você me diz dessa corte infeliz, que não tem júri ou juiz? Serei eu, juiz e júri, disse Fúria. O matreiro? Vou julgar o caso inteiro e traçar, tintim por tintim, o seu triste fim. Você não está prestando atenção, disse o Camundongo severamente a Alice. Em que está pensando? Peço desculpa, disse Alice, muito humilde. Nós tínhamos chegado à quinta volta, não é? Nós não, gritou Camundongo, muito brusco e zangado. Nós, exclamou Alice, sempre prestativa, olhando ansiosa ao seu redor. Oh, deixe-me ajudar a desatá-los. Não vou fazer nada disso, disse o Camundongo, pondo-se de pé e se afastando. Você me insulta falando tanto disparate. Foi sem querer, protestou a pobre Alice. Mas como você se ofende à toa? A resposta do Camundongo foi só um resmungo. Por favor, volte a terminar a sua história, Alice chamou, e todos os outros fizeram coro com ela. Sim, por favor, volte, mas o Camundongo apenas sacudiu a cabeça, impaciente, e apertou o passo um pouquinho. Que pena ele não ficar, suspirou o papagaio, assim que o Camundongo sumiu de vista.
E uma velha carangueja aproveitou a oportunidade para dizer à filha: "Ah, minha querida, que isto lhe sirva de lição. Nunca perca a sua calma." Ao que a jovem carangueja respondeu, um tantinho insolente: "Bico calado, mamãe. Com você, até uma ostra perde a paciência." Quem me dera que a nossa Diná estivesse aqui. Quem me dera. Alice disse alto, sem se dirigir a ninguém em particular. Num instante, ela o traria de volta. "E quem é Diná, se é que posso me atrever a perguntar?" disse o papagaio. Alice respondeu com entusiasmo, pois estava sempre disposta a falar sobre sua bichona. "Diná é a nossa gata. Vocês não imaginam como é formidável para apanhar camundongos. E gostaria que pudessem vê-la atrás das aves. Mal vê um passarinho e ele já está no papo." Essa fala causou especial comoção entre o grupo. Algumas das aves saíram correndo imediatamente. Uma velha gralha começou a se agasalhar com muito cuidado, comentando: "Realmente preciso ir para casa, o sereno não convém à minha garganta." E um canário chamou os filhos numa voz trêmula: "Vamos embora, meus queridos, já está mais do que na hora de estarem todos na cama." Sob pretextos variados, todos se afastaram e Alice logo se viu só. "Não devia ter mencionado a Diná", disse tristemente com seus botões. "Parece que ninguém gosta dela aqui embaixo, e tenho certeza de que é a melhor gata do mundo. Oh, minha Dinazinha, será que vou vê-la outra vez?" E aqui a pobre Alice começou a chorar de novo, sentindo-se muito sozinha e acabrunhada. Dali a pouco, no entanto, voltou a ouvir um barulhinho de passos à distância e levantou os olhos ansiosa, com uma ponta de esperança de que o camundongo tivesse mudado de ideia e resolvido voltar para terminar a sua história. Capítulo 4. Bill paga o pato. Era o coelho branco caminhando de volta, devagar, olhando ansioso para todos os lados, como se estivesse perdido alguma coisa. E ela o ouviu murmurar consigo mesmo: a duquesa, oh, minhas patas queridas, oh, meu pelo e meus bigodes, vai mandar me executar tão cedo, tão certo quanto doninhas são doninhas. Onde posso tê-los deixado cair, me pergunto?" Alice adivinhou no mesmo instante que ele estava procurando o leque e o par de luvas brancas de pelica e, muito amavelmente, começou também a buscá-los aqui e ali, mas não conseguiu avistá-los em lugar algum. Tudo parecia ter mudado desde seu nado na lagoa, e o grande salão, com a mesa de vidro e a portinha, desaparecera por completo. Logo, o coelho se deu conta da presença de Alice, enquanto ela procurava por todos os lados, e chamou com voz irritada: "Ora essa, Mary Ann, que está fazendo aqui? Corra já até em casa e me traga um par de luvas e um leque. Rápido, vá." Alice ficou tão amedrontada que correu imediatamente na direção que ele apontou, sem nem tentar lhe explicar o engano. "Ele me confundiu com a sua criada", disse consigo enquanto corria. "Como vai ficar surpreso quando descobrir quem eu sou? Mas é melhor lhe trazer o leque e as luvas, isto é, se eu conseguir achá-los." Ao dizer isso, topou com uma casa pequenina e jeitosa. Na porta, uma placa de bronze trazia o nome Coelho B, gravado. Entrou sem bater e correu escada acima, com muito medo de dar de cara com a verdadeira Mary Ann e ser expulsa da casa antes de achar o leque e as luvas. "Como parece esquisito", disse Alice consigo mesma, "receber incumbências de um coelho. Logo a Diná vai estar me dando ordens." E começou a imaginar que tipo de coisa iria acontecer. "Senhorita Alice, venha imediatamente e apronte-se para sua caminhada. Estou indo num segundo, ama, mas tenho de ficar tomando conta para o camundongo não sair." "Só que não acho", Alice continuou, "que eles deixariam a Diná ficar lá em casa se ela começasse a dar ordens às pessoas desse jeito." A essa altura havia entrado num quartinho bem arrumado, com uma mesa-janela, e sobre ela, como esperara, um leque e 2 ou 3 pares de minúsculas luvas brancas de pelica.
Pegou o leque e um par de luvas e estava prestes a sair do quarto quando bateu o olho numa garrafinha pousada junto do espelho. Desta vez não havia nenhum rótulo com a palavra bêbame, mas mesmo assim ela desarrolhou e levou aos lábios. Sei que alguma coisa interessante sempre acontece, pensou, cada vez que como ou tomo qualquer coisa. Então, vou só ver o que é que esta garrafa faz. Espero que me faça crescer de novo, porque estou realmente cansada de ser esta coisinha tão pequenininha. Foi o que aconteceu, e bem mais depressa do que Alice esperara. Antes de tomar a metade da garrafa, sentiu a cabeça forçando o teto e teve de se abaixar para não quebrar o pescoço. Pousou a garrafa rápido, dizendo para si, é mais do que o bastante. Espero não crescer ainda mais. Do jeito que está, já não passo pela porta. Não devia ter bebido tanto. Que pena! Era tarde demais para se lamentar. Continuou crescendo, crescendo, e dali a pouco teve de se ajoelhar no chão. Mais um instante e não havia mais espaço para tal. Tentou então o artifício de se deitar com um cotovelo contra a porta e outro braço enrolado em volta da cabeça, mas ainda continuou crescendo e, como último recurso, enfiou o braço pela janela fora e um pé pela chaminé acima, murmurando: agora não posso fazer mais nada, aconteça o que acontecer. O que vai ser de mim? Para a sorte de Alice, a garrafinha mágica já tivera seu pleno efeito e ela não ficou maior. Mesmo assim, aquilo estava muito desconfortável e, como parecia não ter a menor possibilidade de sair do quarto, não admira que se sentisse infeliz. Era muito mais agradável lá em casa, pensou a pobre Alice. Lá não se ficava sempre crescendo e diminuindo e recebendo ordens aqui e acolá de camundongos e coelhos. Chego quase a desejar não ter descido por aquela toca de coelho. No entanto, é bastante interessante esse tipo de vida. Realmente me pergunto o que pode ter acontecido comigo. Quando lia contos de fadas, eu imaginava que aquelas coisas nunca aconteciam. E agora, cá estou no meio de uma. Deveria haver um livro escrito sobre mim. Ah, isso deveria. E quando eu for grande, vou escrever um. Mas sou grande agora, acrescentou num tom pesaroso. Pelo menos aqui não há mais espaço para crescer mais. Mas nesse caso, pensou Alice, será que nunca vou ficar mais velha do que sou agora? Não deixa de ser um consolo, nunca ficar uma velha, mas, por outro lado, sempre ter lições para estudar. Eu não iria gostar disso. Oh, Alice, sua tola, respondeu a si mesma. Como vai poder estudar as lições aqui? Ora, mal há lugar para você, quem dirá para os livros? E assim continuou, tomando primeiro um lado e depois o outro, transformando aquilo numa conversa completa. Passados alguns momentos, porém, ouviu uma voz lá fora e parou para escutar. Marianne! Marianne! Disse a voz. Pegue minhas luvas já! Depois ouviu o som de passinhos na escada. Alice sabia que era o coelho à sua procura e tremeu até fazer a casa sacudir. Completamente esquecida de que agora era umas 1000 vezes maior do que o coelho e não tinha razão alguma para temê-lo. Logo o coelho chegou à porta e tentou abri-la, mas, como abria para dentro e o cotovelo de Alice estava comprido contra ela, a tentativa revelou-se um fracasso. Alice ouviu-o murmurar. Neste caso, vou dar a volta e entrar pela janela. Isso é que não, pensou Alice, e após esperar até ter a impressão de ouvir o coelho ao pé da janela, de ouvir o coelho ao pé da janela, abriu de repente a mão e fez um gesto de agarrar logo no ar.
agarrar algo no ar. Não agarrou coisa alguma, mas ouviu um pequeno guincho, uma queda e um ruído de vidro quebrado, do que concluiu que possivelmente ele caíra numa estufa de pepinos ou algo do gênero. Em seguida veio uma voz furiosa, a do coelho. Pat, Pat, onde está você? E depois uma voz que ela nunca ouvira antes. Com certeza estou aqui, escavando maçãs, Vossa Excelência. Escavando maçãs, pois sim, disse o coelho irritado. Aqui, venha me ajudar a sair disso? Mais sons de vidro quebrando. Agora me diga, Pat, o que é aquilo na janela? Com certeza é um braço, Vossa Excelência. Vossa Excelência pronunciava braço. Que braço, seu pateta? Quem já viu braço daquele tamanho? Como? Ocupa a janela inteira. Com certeza enche, Vossa Excelência. Não, mas não deixa de ser um braço. Bem, seja como for, ele não tem nada que fazer ali. Vai e suma com ele. Em seguida, fez-se um longo silêncio e ali se pôde ouvir apenas uns cochichos, vez por outra, como: com certeza não gosto disso, Vossa Excelência, nada. Faça o que estou mandando, seu covarde. E por fim, ela abriu a mão de novo, fazendo outro gesto de agarrar algo no ar. Desta vez, houve 2 guinchos e mais sons de vidro quebrando. Quantas estufas de pepino, pensou Alice. O que será que vão fazer agora? Quanto a me puxar pela janela, eu bem queria que pudesse. Tenho certeza de que não quero ficar aqui nem mais um minuto. Esperou algum tempo sem ouvir mais nada. Finalmente escutou um rangido de rodinhas de carroça e o som de uma porção de vozes, todas falando ao mesmo tempo. Conseguiu entender as palavras. Onde está a outra escada? Ora, eu só tinha de trazer uma. O Bill pegou a outra? Bill, traga isso aqui, rapaz. Ponha as 2 de pé neste canto. Não, primeiro amarre uma na outra. Mesmo assim, não vão chegar nem à metade da altura. Oh, vão dar muito bem. Não seja tão meticuloso. Aqui, Bill, segura esta corda. Será que o teto aguenta? Cuidado com aquela telha solta. Opa, lá vem ela. Abaixem a cabeça. Ruído de coisas se espatifando. Ora essa, quem fez isso? Foi o Bill, eu acho. Quem vai descer pela chaminé? Eu é que não, você desce. Então também não desço. O Bill é que tem de descer. Ei, Bill, o patrão está dizendo que é para você descer pela chaminé. Ah, então é o Bill que tem de descer pela chaminé, não é? Disse Alice consigo mesma. Que vergonha, parece que jogam tudo em cima do Bill. Não queria estar no lugar do Bill por nada. Esta lareira é estreita, é verdade, mas acho que consigo dar os bons pontapés. Afundou o pé o mais que pôde na chaminé e esperou até ouvir um bichinho. Não conseguiu adivinhar de que tipo era, arranhando e trepando na base da chaminé acima dela. Então, dizendo consigo: é o Bill, deu um forte pontapé e esperou para ver o que iria acontecer. A primeira coisa que ouviu foi um coro geral. Lá vai o Bill! Depois a voz do coelho sobressaiu. Levantem-no, vocês aí perto da cerca. Depois, silêncio e então outra confusão de vozes. Ergam a cabeça dele. Um gole de conhaque. Não o façam engasgar. Como foi isso, companheiro? O que foi que lhe aconteceu? Conte-nos tudo. Por fim, veio uma vozinha fraca, esganiçada. É o Bill, pensou Alice. Bem, eu mesmo não sei. Chega, obrigado. Estou melhor agora, mas estou um pouco atarantado demais para lhes contar. O que eu sei é que uma coisa bateu em mim, como um boneco saltando de uma caixa de surpresa, e voei como um foguete. Voou mesmo, companheiro, disseram os outros. Temos de botar fogo na casa, ouviu-se a voz do coelho. E Alice berrou o mais alto que pôde. Se fizerem isso, solto a Dinah em cima de vocês. Um silêncio profundo baixou no mesmo instante, e Alice matutou. Gostaria de saber o que vão fazer agora. Se raciocinassem um pouquinho, arrancariam o telhado fora. Depois de 1 ou 2 minutos, eles começaram a se agitar de novo.
e Alice ouviu o coelho dizer: um carrinho de mão cheio está bom. Um carrinho de mão cheio está bom, para começar. Um carrinho de mão cheio de quê? Pensou Alice, mas não teve muito tempo para conjecturar. Porque no segundo seguinte, uma chuva de pedrinhas começou a pipocar na janela e algumas a atingiram no rosto. Vou acabar com isso, disse consigo mesma, e gritou: melhor não repetirem isso, o que produziu outro silêncio profundo. Alice notou, com alguma surpresa, que as pedrinhas espalhadas no chão estavam todas virando bolinhos, e uma ideia luminosa lhe veio à cabeça. Se eu comer um desses bolinhos, pensou, ele com certeza vai produzir alguma mudança no meu tamanho, e, como não é possível ele me aumentar, só pode me diminuir, suponho. Assim, devorou um dos bolos e ficou satisfeitíssimo ao ver que começou a diminuir imediatamente. Assim que ficou pequena o bastante para passar pela porta, correu para fora da casa e encontrou um bando de animaizinhos e aves esperando. O pobre lagarto, Bill, estava no meio, sustentado por 2 porquinhos da Índia, que lhe davam alguma coisa de uma garrafa. Todos avançaram para Alice no instante em que ela apareceu, mas ela correu o mais rápido que pôde e logo se viu a salvo num denso bosque. A primeira coisa que tenho de fazer, disse Alice para si mesma enquanto vagava pelo bosque, é voltar para o meu tamanho de novo, e a segunda é chegar àquele jardim encantador. Acho que este é o melhor plano. Parecia um plano excelente, sem dúvida, e arranjado com muita ordem e simplicidade. O único problema era que ela não tinha a menor ideia de por onde começar. E enquanto muito aflita, espreitava atentamente entre as árvores. Um latidinho agudo, logo acima da sua cabeça, a fez erguer os olhos num átimo. Um enorme filhote de cachorro olhava para ela com seus olhos redondos e graúdos, esticando debilmente uma pata, tentando tocá-la. Pobre bichinho, disse Alice com carinho, e fez um grande esforço para assobiar para ele. Mas o tempo todo estava se sentindo terrivelmente amedrontada com a ideia de que ele podia estar com fome, caso em que muito provavelmente iria comê-la, apesar de todos os seus afagos. Mal sabendo o que fazia, apanhou um graveto e estendeu para o cachorrinho. Diante disso, o filhote saltou no ar todas as patas de uma vez, com um latido de deleite, e avançou contra o graveto, fingindo ter medo dele. Depois Alice se esquivou atrás de um grande cardo para não ser atropelada. Assim que apareceu do outro lado, o cachorrinho fez outra investida contra o graveto e deu uma cambalhota na afobação de agarrá-lo. Então Alice, achando que aquilo era muito parecido com brincar com um cavalinho e esperando ser pisoteada por ele a qualquer momento, correu de novo para trás do cardo. Em seguida, o filhote iniciou uma série de breves investidas para o graveto, correndo cada vez bem pouquinho para frente e muito para trás, arquejando, a língua pendendo da boca, os olhos enormes semicerrados. Aquela pareceu a Alice uma boa oportunidade para fugir. Assim, partiu imediatamente, correndo até ficar realmente cansado e sem fôlego, até o latido do cachorrinho soar muito fraco à distância. Ainda assim, que cachorro engraçadinho, disse Alice, encostando-se num botão de ouro para descansar e se abanando com uma das folhas. Teria gostado muito de ensinar alguns truques a ele, se pelo menos estivesse do tamanho certo para isso. Ai, ai. Tinha quase me esquecido de que preciso crescer de novo. Deixe-me ver. Como posso conseguir isso? Suponho que teria de comer ou beber uma coisa ou outra, mas a grande questão é, o quê? A grande questão era certamente o quê? Alice olhou para as flores e a relva que a cercavam por todos os lados, mas não viu nada que parecesse a coisa certa para se comer ou beber naquelas circunstâncias. Havia perto dela um cogumelo grande, quase da sua altura. Depois de olhar embaixo dele, e dos dois lados, e atrás, ocorreu-lhe que não seria má ideia espiar o que havia em cima dele.
Esticou-se na ponta dos pés e espiou sobre a borda do cogumelo, e seu olhar encontrou imediatamente o de uma grande lagarta azul, sentada no topo, de braços cruzados, fumando tranquilamente um comprido narguile, sem dar a mínima atenção a ela ou a qualquer outra coisa.